Olá, meu povo, vão chegando, vão entrando, a porta está aberta. Oi, Selminha, Érica, Lidu. Tudo bom, meninas? Boa noite para vocês também. Então vamos lá, né? Estamos aqui para estudar o nosso livrinho de Atos, né? Que estamos estudando já há algumas semanas, há algumas lives. Estamos lá no capítulo 8 já, um capítulo super importante, porque aqui a gente vai começar a ver, de fato, a perseguição instaurada na vida da igreja depois do apedrejamento de Estevão, né? Então, é um capítulo bem interessante e muito importante para a gente entender como é que o cristianismo se espalhou, né, na Terra, certo? Vamos orar para a gente começar? Senhor, muito obrigada por esse momento, mais uma vez, por essa live, pelo conhecimento que o Senhor nos dá, através de livros, através de pessoas, de pesquisadores, através da Tua Palavra. Nós te louvamos por isso e te pedimos que o Senhor fale ao coração de cada uma dessas pessoas que estão assistindo a live nesse momento e que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos comova, nos inspire, nos console, nos instrua, nos ensine. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor, a Ti, Teu santo e amado Filho, Senhor. Amém. Amém, meninas. A gente tem falado sobre o livro de Atos, certo? E a gente falou na live passada, né, na quinta passada, sobre a morte de Estevão. Lembra que a gente falou sobre o apedrejamento de Estevão? Que foi o primeiro mártir da igreja, né? Que a gente pode dizer assim, pelo menos conhecido. Ele foi um diácono, um homem que a gente viu que era cheio de fé, cheio do poder de Deus, cheio de sabedoria, né? Cheio de graça. Mas nem por isso ele foi poupado, a sua vida foi poupada do que aconteceu com ele, porque ele resolveu pregar a palavra de Deus e porque ele resolveu servir ao reino de Deus, né? Então, isso me chama a atenção porque às vezes a gente acha que pelo fato de sermos de Deus e pelo fato de sermos pessoas que servimos a Deus e pessoas que têm fé e que têm graça e que têm poder e que são cheias do Espírito Santo, a gente está imune de que coisas ruins nos aconteçam. Não é verdade isso, gente. A gente sabe que existem igrejas que pregam essa imunidade, né? Que se você é crente, tudo sempre de bom vai acontecer com você, sempre você será... Nós somos sempre muito abençoados, mas isso não quer dizer que coisas ruins não nos possam acontecer. Coisas ruins também acontecem a pessoas boas, certo? E a gente viu aqui que Estevão morreu apedrejado, mas não foi em vão, a morte dele não foi vã, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? Deixa eu dar aqui os tchauzinhos para as pessoas que estão colocando aqui. Bom, aí em Atos, no capítulo 8, a gente leu, porque a gente falou do capítulo 6 e do capítulo 7 na semana passada. E hoje a gente vai falar sobre, a gente leu até Atos 8, versículo 1, que diz assim, que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Quem é este Saulo? É o apóstolo Paulo, né? Que a gente vai ver mais pra frente, no capítulo 9, que ele se converte. Mas a gente vai ver aqui como era Saulo, gente. Então vamos lá. Vamos começar a ler capítulo Atos 8, versículo 1 em diante. Eu vou lendo e já vou falando algumas coisas aqui, certo? Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Naquela ocasião, que ocasião? Logo depois da morte de Estevão, certo? Então, grande perseguição se levantou e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão.
Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eu quero ler até aí. É Atos 8, de 1 a 4, certo? A gente vê aqui, gente, que grande perseguição se levantou contra a igreja em Jerusalém. Com essa grande perseguição, houve uma grande dispersão. Mas essa grande perseguição e essa grande dispersão trouxeram grande evangelização, né? A gente vê lá em Atos 1:8, ó, eu vou voltar a ler aqui para vocês, que Jesus, quando ele é assunto aos céus, né, ele deixa o grande comissionamento para todos nós, né? Ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui ele está falando de Jerusalém, que era onde eles estavam, Samaria e Judéia, que era assim, algo um pouco mais amplo, e confins da terra. Aí ele aumenta o escopo, né? Aumenta esse diâmetro aí dessa circunferência. E é interessante que aqui no capítulo 8, a gente vê isso se concretizando. Mas não porque os apóstolos ou os discípulos fossem muito... gente, o povo forte, o povo que realmente coloca aí afinco para que a vontade de Deus seja feita. Não, precisou haver uma perseguição, precisou Saulo morrer, Estevão morrer, haver uma perseguição, dessa perseguição o povo tudo com medo, começou a dispersar e fugir, e enquanto eles fugiam, eles iam pregando a palavra, né? Então houve aí uma pressãozinha, eu acredito, para que essa promessa fosse, acontecesse de fato, né? E a gente viu que o diabo, ele começou a se levantar contra a igreja. E como sempre, gente, através da história, o diabo se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque aquele que jaz, aquele que é dono do mundo é muito maior do que aquele que jaz, né, no maligno, tá certo? Que está no mundo e que é fraco diante de Deus. Então, a gente vê que ele se levanta, mas o feitiço cai sobre ele mesmo, porque Estevão é apedrejado, ele morre, e por causa disso a igreja começa a ser perseguida, e nessa perseguição há uma dispersão, e nessa dispersão uma grande evangelização. Então, mais uma vez, o diabo se levanta, mas se levanta para cair. E é interessante, gente, como Deus, ele transforma o mal em bem, né? A gente já tem falado algumas vezes sobre isso. Existe estava pesquisando um acontecimento nos nossos tempos modernos que é muito parecido com isso que aconteceu aqui em Atos 8, né? Na China, em 1949, existia uma missão chamada Missão para o Interior da China. E em 1949 houve a tomada dos comunistas, né, pelo poder na China, pelo governo. E aí, 637 missionários cristãos que eram ligados à missão para o interior da China precisaram ser expulsos do país, né, pelo governo comunista. E aí, assim, houve uma grande tristeza, porque, poxa, todo o nosso trabalho que a gente fez até agora, como é que vai ser, né, porque a gente vai ser expulso, e como é que vai ser a continuidade desse trabalho e tal. Só que desses 637 missionários, 286 foram dispersos, aí, a mesma palavra, né? E foram para o Japão e para a Ásia. E aí novas missões foram fundadas nesse país. E não só isso, uma década depois existia na China de 30 a 40 vezes mais cristãos do que esse número de missionários que haviam sido expulsos, né, por conta desse governo comunista. Então, a gente vê assim que não existe perseguição que seja suficiente para calar os planos que Deus tem. Nada pode impedir o que Deus tem. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não existe plano de Deus que possa ser impedido, certo? E aí, uma coisa interessante aqui nesse texto, vamos mais pra frente, né? Versículo 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria,
ali lhe anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A gente viu que Filipe era um diácono, assim como Estevão era, certo? Ele conheceu Estevão, era um dos diáconos desses 7 homens que a gente viu lá no capítulo 6, que haviam sido levantados para cuidar das mesas das viúvas, né? A gente falou sobre isso. Já falei sobre isso. E uma coisa que me chama a atenção aqui era o fato de Felipe, sendo judeu, ele ir para Samaria. Por que isso? Samaria, a gente sabe que os judeus não se davam com os samaritanos. Inclusive, Jesus conta uma parábola. Vocês lembram da parábola do bom samaritano, né? Que vinha um homem e ele era samaritano, ele foi roubado e molestado por assaltantes, e roubado e açoitado e tudo mais. E aí veio um levita, veio um sacerdote, e depois por último veio um samaritano, e quem ajudou esse homem foi um samaritano. Aí ele até pergunta, quem é o seu próximo, né? Por que Jesus conta essa história? Porque de fato existia essa rixa entre os judeus, né, de Jerusalém e os samaritanos, e era uma rixa muito antiga. Isso aí era uma rixa que vinha de gerações atrás. A Samaria, gente, ela era vista como o quintal de Jerusalém, tipo assim, é onde fica o esterco, digamos assim, tá? Por quê? Porque voltando na história de Israel, lá no século 10 a.C., as 12 tribos de Israel, vocês sabem que Israel era dividido em 12 tribos, e das 12 tribos de Israel, 2 tribos não desertaram e ficaram em Jerusalém. E 10 outras tribos se dividiram e formaram o Reino do Norte. Então Israel ficou dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com essas 10 tribos e eles elegeram a capital desse Reino do Norte como sendo Samaria. E a capital do Reino do Sul era Jerusalém, que ficou com 2 tribos que não desertaram e ficaram em Jerusalém, tá? Então, essa era uma primeira questão. Isso no século 10, tá? Mais ou menos em 722 a.C., a Samaria foi capturada pela Síria. Foram levados lá. Os judeus samaritanos se misturaram com os assírios, então eles ficaram muito miscigenados, de forma que quando eles foram livres dos assírios e voltaram para Jerusalém, o povo judeu de Jerusalém nem quis que os samaritanos os ajudassem a reconstruir o templo, né? Para vocês terem uma ideia dessa rixa, porque eles já não consideravam esse povo judeu como puro, tá? Então era como se os samaritanos fossem uma mistura muito grande, uma miscigenação muito grande, eles não eram considerados puros. E além disso, no século IV, exatamente porque eles não tinham permitido que eles os ajudassem e tivessem participação na reconstrução do templo, no século IV, os samaritanos constroem um templo no Monte Gerizim. Então ficou essa divisão. É por isso que lá quando Jesus encontra a mulher junto ao poço de Samaria, lá em Samaria, né? Que ele encontra essa mulher junto ao poço, ele pergunta, ele começa uma conversa muito íntima com ela, pergunta onde é que tá teu marido, aí ela diz, eu não tenho marido, mostrando que ela realmente era uma mulher de vida dúbia, né? E aí, lá na frente, ela pergunta assim, vem cá, os judeus, por que você, sendo judeu, tá falando comigo? Eu sou mulher e sou samaritana, né? Então, porque eles não se davam. E fora isso, ela diz assim, os judeus dizem que a gente deve adorar no Monte Gerizim, os judeus samaritanos, e vocês dizem que a gente deve adorar no Monte Sião, que é onde está o templo em Jerusalém, né? O que é correto? Aí Jesus responde para ela, nenhum nem outro. Na verdade, Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, para você ver que existia essa rixa. Mas Felipe, cheio do Espírito Santo, ele vai exatamente para a cidade de Samaria para anunciar Cristo para os samaritanos. Então a gente já começa a ver aí uma tendência desse evangelho de se expandir entre os gentios, porque a gente sabe que gentio é todo aquele que não é judeu, certo? E os judeus acreditavam que o Messias tinha vindo só para eles.
Eles não acreditavam inicialmente que esse Messias tinha vindo para a salvação dos gentios também. Tanto é que o apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios, porque ele pregava para os gentios. Ele foi pregar na Itália, ele foi pregar, né, em Roma, ele foi pregar em vários lugares fora de Jerusalém, certo? Então, por isso ele era conhecido de apóstolo dos gentios. Mas começou com Felipe, que era esse diácono, e que ele foi anunciar a palavra de Deus em Samaria, né? Diz que a multidão o ouvia, via os sinais milagrosos que ele realizava e deu unânime atenção a ele, prestava atenção no que ele realmente tinha ali para dizer. Aí vamos lá, versículo 9. Um homem chamado Simão, olha que interessante essa narrativa. A minha rede caiu aqui, meninas, né? Porque deu um problema aqui no meu celular, acho que não, né? Ok. Então, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, certo? Então, antes de Felipe chegar, esse Simão estava na cidade e ele fazia magia, era um mágico, e ele impressionava todo o povo. Ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder, certo? Era um entendimento que existia na época de que esse homem era um homem muito importante e que ele era talvez esse Messias que viria, tá? Então, o Simão, ele se passou aí por Messias nesse período. Aí o povo seguia ele, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, sempre tem um no entanto, né? Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. E o próprio Simão também creu e foi batizado, mas atenção, tá? E ele seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, antes o Simão, que era aquele que maravilhava o povo, agora estava maravilhado. Antes era o que extasiava o povo, agora ele estava extasiado, né? Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui, gente, tem uma coisa interessante que é o seguinte: as coisas estavam acontecendo, Felipe foi para lá para pregar a palavra, diz que muita gente aceitou essa palavra, creu e foi batizado, e aí eles resolvem mandar, os apóstolos lá de Jerusalém, resolvem mandar Pedro e João para dar uma olhadinha no que estava acontecendo por lá, e na Samaria, né? E é interessante que quem vai é o João, um dos apóstolos que vai é o João. E o João, lá em Lucas, no capítulo 9, ele tinha dito para Jesus assim: Senhor, você quer que a gente peça e ore fogo do céu para destruir os samaritanos? Né? Então a gente vê que João mesmo era um dos apóstolos que tinha essa rixa com Samaria. E ele mesmo é esse que vai para lá para ver o que estava acontecendo, e vendo o que estava acontecendo e que de fato o povo estava sincero no coração, no entendimento de querer esse Jesus para eles, ele impõe as mãos e ora para que o Espírito Santo desça sobre eles, né? Então, diante da autenticidade do que aquele povo queria, o próprio João, que antes queria a destruição dos samaritanos, passou a vê-los como alguém que também era merecedor desse Messias que tinha vindo para ele e que poderia ser estendido a eles também, certo? Mas aí, olha só, no versículo 18, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a resposta de Pedro: pereça com você o seu dinheiro. Pode morrer você e o seu dinheiro, sai daqui, né? Foi mais ou menos isso. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, ó, alguns versículos antes, a gente viu que esse Simão, ele era um mágico, né? Ele estava tentando persuadir o povo de uma maneira ruim, de uma maneira maliciosa, maligna. E lá a gente viu que até o próprio Simão
creu e foi batizado, né? Ou pelo menos diz que creu e foi batizado. Então, uma coisa que me chama a atenção aqui é que Pedro depois vê que o coração dele não era reto diante de Deus. Então, muito provavelmente esse crer e ser batizado não tinha sido algo sincero, não tinha sido algo por uma transformação de coração de fato. E muito bacana o fato de que esse Simão, o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a gente vê pessoas assim, eu me batizei, eu um dia criei, mas o fato de você crer e ser batizado não significa muita coisa. Porque você pode um dia ter crido numa determinada mensagem, até ser batizado, mas não ter continuado essa busca pelo Espírito Santo de Deus, entende? Que é uma busca contínua. A busca e o relacionamento com Deus é algo contínuo. Não adianta você ter passado por um rito, porque o batismo ele é um rito, né? Ele é um rito para mostrar para as pessoas, palpavelmente falando, que você creu e que você aceita aquele Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se você não continua essa busca, o batismo não significa absolutamente nada, entende? Ele só tem significado a partir do momento em que você continua buscando diariamente essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, certo? E foi exatamente isso que aconteceu com Simão. Pedro continua dizendo, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Que maldade? Oferecer dinheiro para ter o dom do Espírito Santo de Deus, né? Essa coisa, gente, de comercializar, de transformar a espiritualidade em comércio, é uma coisa que não é só das nossas épocas, não é só dos nossos dias, né? A gente vê pessoas que transformam a religião numa forma de ganhar dinheiro. É só o que tem, gente. Rapidinho aqui, deixa eu só colocar meu carregador. Tá dizendo aqui que eu tô ficando sem bateria. Então, quando a gente crê e se batiza, na verdade, gente, isso é apenas o começo de uma caminhada, né? Se você não busca crescimento, isso não vai adiantar nada para você, né? Você vai... Porque o velho homem, gente, para morrer, é uma batalha diária. Imagina, eu me converti, eu tinha 20 anos, mais ou menos. E quando eu aceitei, de fato, Jesus na minha vida, né? E são 20 anos, muitas vezes, de uma Cíntia que não era a Cíntia que Deus queria para mim, né? Então, essa busca, esse retorno ao que Deus queria, essa caminhada, ela precisa ser uma caminhada diária. E a gente vê aqui que Simão não tinha isso e ainda mais, ele ainda tentou comprar esse dom, ele ainda tentou comercializar o dom de Deus, né? Então, que é muito do que a gente vê hoje em dia, pessoas usando a fé para ganhar dinheiro, se dizendo cristãos para terem seguidores, mas na verdade as suas ações não tem nada a ver com o cristianismo, né? A gente vê muito disso hoje em dia. E a gente vê que começa aqui, começou na Bíblia, né? Começou nos tempos aqui de Atos, a gente já via isso aqui. Tá? Então, e aí, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, onde eles iam, aonde eles caminhavam, eles iam pregando a palavra de Deus, certo? Nas suas ações, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí, gente, a gente vai ver um outro acontecimento também ligado a Filipe, um outro evangelismo, vou colocar assim entre aspas, também ligado a Filipe, que foi o Filipe com o etíope, tá? Diz lá no versículo 26 que um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza, tá? Isso aí é já no sul, chegando no Egito, já. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, ou seja, da Etiópia, tá? Um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Na época, a Etiópia tinha essa rainha e o eunuco, ele era um dos oficiais que era era o tesoureiro dessa rainha. Cuidava do boró, né? Cuidava do dinheiro, das finanças do reino dessa rainha. E esse homem, ele estava voltando de Jerusalém, ele tinha ido para adorar a Deus e estava voltando para casa e estava sentado na sua carruagem lendo o livro do profeta Isaías. Uma coisa que me chama a atenção, a gente não sabe
como que esse eunuco se converteu. A gente não sabe se ele era judeu, se não era. Ele estava indo para Jerusalém para uma das festas, tinha ido para Jerusalém para uma das festas judaicas para adorar a Deus e estava voltando para casa. Então ele era judeu? Talvez, a gente pode até tentar chegar a essa convicção aí de que ele era, mas é incrível, a Bíblia não se preocupa em explicar como esse eunuco chegou ao conhecimento de Deus, mas fato é que ele estava ali curioso, lendo Isaías, né, através de um rolo, lendo Isaías, e aí o Espírito Santo diz a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então assim, olha o plano que Deus tinha para a vida desse eunuco, e que a gente nem conhece, né? Porque a Bíblia não relata aqui detalhes. Mas era uma pessoa que provavelmente se converteu ao judaísmo, sendo judeu, foi até Jerusalém para uma dessas festas, de alguma forma teve acesso ao livro do profeta Isaías, estava lendo esse livro na viagem, né? Provavelmente muito curioso para entender tudo o que estava acontecendo ali. E, além de tudo, Deus ainda manda Felipe ao encontro desse eunuco, né? E o Espírito diz a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E Felipe correu para a carruagem, viu que o homem estava lendo o livro do profeta Isaías e perguntou, você está entendendo o que você está lendo? E aí ele respondeu, o eunuco, né? Como posso entender se não há quem me explique? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Muito interessante a submissão e a rendição desse eunuco ao ensino, né? Muitas vezes não é o que a gente tem visto hoje. As pessoas não se rendem a aprenderem, a entenderem sobre as coisas de Deus. E esse homem, apesar de ser um alto oficial, provavelmente rico, né, que cuidava dos tesouros da rainha, ele se submete a esse ensino e diz, eu não tenho como entender porque eu não tenho ninguém para me explicar, sobe aqui e me ensina. E aí diz que o Felipe subiu, né, e o eunuco estava lendo uma passagem de Isaías, que está lá em Isaías 53, versículos 7 e 8, tá? Ele estava lendo esse trecho que diz, ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Então ele está lendo essa parte da escritura de Isaías. E lá no versículo 34 de Atos 8 diz assim, que o eunuco perguntou para Felipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem das escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus, né? Muito lindo isso, ver que Felipe se aproveitou dessa curiosidade dele e a partir daquela curiosidade, começando por essa passagem, ele explicou todo o restante do evangelho para esse eunuco. Aí eles chegaram ao lugar onde havia água, né? E o eunuco estava tão sedento dessa nova vida, desse recomeço, que ele pergunta, olha, tem água aqui, o que impede de eu ser batizado? E o Felipe disse, nada, se você crê de todo o coração, você pode ser batizado. Ele aqui, gente, Felipe não perguntou assim, ó, não, peraí, mas você vai mudar de vida mesmo? Você é eunuco, né? Você vai mudar de vida? Vamos lá, como é que é a tua vida antes? O que você pretende mudar? Não. O batismo, gente, ele não pressupõe que você tenha mudado completamente de vida para então se batizar. Você se batiza e depois começa um processo de santificação. Ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você pode ser batizado. O que vai acontecer na sua vida depois é obra do Espírito Santo de Deus. Assim, Deus deu ordem para parar a carruagem. Felipe e eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. A gente vê aqui que o eunuco, ele estava longe de Jerusalém, voltando para casa, mas completamente próximo do evangelho, né? É interessante isso aqui, né, gente? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Nos estudos que eu procurei aqui, claro que uns estudos mais pentecostais acreditam nesse arrebatou como se, sei lá, tivesse ouvido um
transporte de Felipe para Azoto. Deus é poderoso para fazer isso, ele pode, né? Mas essa palavra arrebatou vem de uma palavra no grego chamada ardazo, que significa agarrou. Então, a gente poderia até traduzir isso aqui como no seguinte, né? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor agarrou Felipe repentinamente, como se ele de súbito tivesse entendido que pronto, a missão com o eunuco, na verdade, tanto faz a forma como a gente entende, deu uma cortada, não foi, gente? Tanto faz a forma como a gente entende, mas na verdade a gente vê o seguinte, que o eunuco, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. É impressionante aqui que a gente vê que essa palavra alegria, ela tá colocada aqui nas duas evangelizações em que Felipe se envolveu. Uma foi um evangelismo mais em massa, né? O evangelismo de uma cidade, a gente não sabe como, mas de repente numa praça pública, falando alto e quem ia passando e ouvindo e tal. Outra, no caso aqui do etíope, do eunuco, foi uma evangelização mais pessoal, né? Mas nas duas houve alegria quando nas duas a mesma mensagem foi pregada, houve a mesma resposta, uma resposta de eu quero isso pra mim, né? E o mesmo resultado que foi a alegria, tá? Então a gente vê essas duas formas aqui de evangelismo, o evangelismo de massa e o evangelismo mais pessoal. A forma é diferente, mas a palavra usada foi a mesma, o evangelho, né? A boa nova do Senhor Jesus. A gente vê que os dois eram diferentes na sua classe social, né? Os samaritanos e o eunuco, um pobre, né? E visto como, assim, a segunda, uma raça de segundo plano. E o outro não, era um homem rico, cheio do dinheiro. Então, assim, não existe diferença de gênero, de raça, de cor, de origem social ou classe social. O que importa aí no coração do Felipe era a intenção que ele tinha de trazer as boas novas, fosse para quem fosse, né? E a gente vê aí que o Felipe traz esse exemplo de um coração quebrantado e que entendia a necessidade de pregar a palavra de Deus tanto para os samaritanos, que eram um povo de segunda categoria, um evangelismo de massa, quanto para esse eunuco, que foi um evangelismo pessoal para uma pessoa que tinha uma condição financeira muito melhor do que os samaritanos. Então, eu queria trazer esse ensinamento, que a gente precisa, nas nossas vidas, simplesmente se colocar como instrumento de Deus para que Ele nos use da forma que Ele quiser usar, da maneira que Ele quiser usar. A palavra é a mesma, o Jesus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo, a mensagem é o mesmo. A resposta das pessoas vai ser alegria, vida plena, né? Mas aonde e a quem não é nosso papel. A gente só precisa se colocar como instrumento, né? E aí a gente viu que essa perseguição à igreja acabou dando uma mãozinha para que esse evangelho fosse espalhado na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, tendo chegado a mim e a você, né? Hoje, aqui. Amém, meninas? Então, terminamos aí o Atos capítulo 8. E a partir da quinta-feira a gente vai começar a falar, gente, sobre Paulo. Aí é linda, né, a história. Porque a gente vai ver a conversão de Saulo, que se transformou no apóstolo Paulo, e que a gente viu que no capítulo 8, iniciozinho, diz que ele devastava a igreja. Essa palavra devastar, gente, do grego, vem da palavra lumaino, que significa crueldade sádica e violenta. Ele só não dava um cascudinho na cabeça dos crentes, não. Para de pregar. Não era não. Ele matava mesmo. Ele matou muitos cristãos. Ele consentiu na morte de muita gente, o Saulo, que depois se transformou no apóstolo Paulo, né? Então a gente vê, gente, muitas pessoas duras de coração e que são pessoas ruins. Se Paulo, que foi Paulo e que matou muita gente, se converteu, quanto mais essa pessoa aí que você tá trazendo na sua mente agora não pode se dobrar
aos ensinamentos do Senhor Jesus. Amém, meninas? Então, que Deus abençoe vocês mais uma vez. Quinta-feira a gente se vê e vamos terminar com uma oração? Pedindo que Deus nos dê essa intrepidez e essa coragem de Felipe e ao mesmo tempo a fé em poder ver pessoas como Saulo se transformarem em Paulo, né? Vamos orar assim? Senhor, muito obrigada, Deus, por mais essa palavra, por mais essa live, por mais esse tempo em que a gente lê a Tua palavra e lendo a Tua palavra a gente é cheio de ensinamentos e de inspiração. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor no nosso caminhar, aonde quer que a gente vá, Deus, a gente vá pregando a Tua palavra, não só em palavras, mas em ações acima de tudo, e que nós possamos ser revestidos, Deus, pelo Teu Santo Espírito, para que mais e mais pessoas ao nosso redor possam Te conhecer como Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas aqui que têm ouvido essa palavra e que às vezes há tanto tempo oram por alguém de coração tão duro. A gente na quinta-feira vai ver que se o Teu Santo Espírito foi capaz de transformar Saulo em Paulo, o Senhor pode transformar quem o Senhor quiser. Nós acreditamos assim e Te pedimos pela Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, Deus abençoe vocês, viu? Beijo grande.